aí, dona Eliana, por favor. Já está gravando já? Professora Eliana? Está gravando já? Ok, professor, já estamos gravando. Eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade, como sempre, em participar e aí abrilhantar os nossos eventos da unidade. Obrigada a todos os nossos colegas que estão aqui presentes. Vamos ouvir a palestra do professor e vê-lo também, né, que já vai abrir a tela dele para falar conosco sobre gamificação, e é um tema super atual e muito importante para o nosso aprimoramento, para a nossa capacitação. Boa tarde a todos, muito obrigada, professor Jefferson, fique à vontade aí. Bom, vou abrir só aqui a tela para a gente poder nos ver rapidinho, antes de compartilhar. Boa tarde a todos, viu? Muito obrigado pela presença de vocês. E obrigado também pelo convite, professora Eliana. Na verdade, é uma grande... Estava até comentando com ela que é uma grande responsa, né? Passando uma palestra para os mestres, doutores da Estácio da UNID, com mais a galera também dos colaboradores. Mas a gente vai tentar passar um pouquinho do nosso conhecimento aqui sobre uma ferramenta que está em altamente destaque, onde é uma ferramenta que já estava sendo feito muito tempo já dentro do mundo corporativo, mas com a questão hoje da pandemia, do isolamento social, da questão de pegar o aluno, né, e trazer o engajamento dele, mesmo longe e fora de sala de aula, a gamificação ela se incorporou dentro da área educacional, tá? Vou compartilhar aqui a tela, já para a gente poder começar. Então, o nosso assunto de hoje ela é justamente o quê? A gamificação, criatividade e conectividade no ambiente corporativo e educacional. Como eu estava falando, a gamificação ela é um grande propósito há muito tempo dentro do mundo corporativo, certo? Dentro do mundo corporativo. As empresas já utilizam a gamificação já há bastante tempo, tá? E com o surgimento e já com o ingresso da indústria 4.0, que hoje, né, esse ano, é o grande destaque da indústria 4.0, a gamificação ela está em volta dentro da área da produção, das empresas dentro da área de produção, as indústrias, os automobilismo, né, o mundo corporativo no geral, e agora dentro do quê? Da área da educação, tá? E tanto é que a área de educação hoje, com a grande questão, né, da pandemia, como eu acabei de falar, a gamificação ela está cada vez mais evidente, certo? Referente à grande publicidade das faculdades, a grande método de você dar aula, tá? Em qualquer área da educação, a questão do marketing, tá? Está sendo utilizado muito dentro da gamificação também. Então, está sendo muito utilizado essa ferramenta dentro da área educacional. Então, para iniciar, eu queria começar com essa frase aí, tá? Da Mary, onde ele diz exatamente o seguinte: em todo trabalho a ser feito, existe alguma diversão. Encontre a diversão e logo o trabalho vira um jogo, tá? Isso eu tirei alguns tópicos desse livro aqui, né? Esse livro aqui, para quem quer estudar um pouquinho de gamificação, eu sugiro muito esse livro, tá? Eu peguei alguns tópicos dele, baixei da internet, e é muito bom para quem já quer trabalhar com a questão da gamificação, tá ok? Então, dentro desse contexto, o que a gente pode falar, o que é gamificação, tá? Antes de a gente falar o que é gamificação, eu queria dizer para todos que gamificação não é especificamente um jogo, tá? Onde muita gente confunde que gamificação é um jogo. Não necessariamente. A gamificação, nada mais, nada menos, ele é um recurso, certo? Um recurso tecnológico para que você possa aumentar o engajamento, certo?
tanto dos colaboradores, se você pegar dentro do mundo corporativo, perfeito? E também dentro do mundo que educacional, que são nosso grande foco, que são o quê? Os alunos, perfeito? Então, a gamificação, ela utiliza vários artifícios para que você possa aumentar tanto o engajamento, que o engajamento ele é a parte principal da gamificação, o principal foco da gamificação, mas também existem outros tópicos e outros focos da gamificação, que é justamente o quê? Entender e repassar a informação de uma maneira mais o quê? Tranquila e de uma maneira mais o quê? Animada, certo? Ou seja, você passar a informação para tantos colaboradores da sua equipe ou também para o seu time de alunos de uma maneira, de uma forma mais diferenciada, saindo daquele padrão dos slides e assim por diante. Perfeito? Inclusive, como eu estou numa disciplina agora de inovação e empreendedorismo, a gamificação, eu incluí ela dentro do meu contexto, tá? Das nossas aulas, onde eu até botei um desafio para meus alunos de utilizar a gamificação através de uma apresentação, tá? Por que é um desafio isso? Porque a gamificação, ela também trabalha o desafio, certo? Por que ela trabalha o desafio? Porque a gamificação, ela trabalha através de níveis, pontos, né? Desafios, quem vai ganhar, trabalhar aquele sentimento realmente o quê? De conquista. Logo, a gamificação, ela trabalha dentro do contexto o quê? De design, certo? Então, ao invés de você mostrar um slide, tá? Dentro de um processo muito padrão que todos nós já estamos acostumados, você utiliza alguma ferramenta tecnológica onde que o grande foco da gamificação são os jogos, né? Você utilizar o ensino através do quê? De jogos, certo? Então, por que a gamificação ela é importante? Por justamente isso, para poder aumentar o engajamento, certo? Para que você possa aumentar os desafios dentro de uma área corporativa ou educacional, sempre de uma forma sadia, trabalhar o sentimento de conquista, certo? Se você tem uma conquista, trabalhar uma premiação, correto? Isso é muito importante também, trabalhar uma premiação, e também trabalhar a questão do quê? Do aprendizado, correto? Esse aprendizado, ele vai colaborar a meta e também ele vai colaborar a produtividade, o quê? Organizacional, perfeito? Então, diante disso, a gamificação também ela é tão importante para quê? Porque, de acordo com a praticidade e com a aplicabilidade dessa técnica de gamificação, que também é conhecido como gamification, né? Você recebe de imediato o feedback, certo? Para saber se você está tendo uma resposta realmente produtiva, onde tem um aprendizado dos alunos, ou também referente ao mundo corporativo, ou seja, através dos indicadores, através de um batimento de metas, e assim por diante, correto? Então, a gamificação, ela trabalha de uma maneira bem interativa e também de uma maneira bem colaborativa, certo? É por isso que, se tratar de um meio colaborativo, o gamification, antes de você colocar em prática diante da sua equipe ou diante dos teus alunos, tu tem que saber, a priori, qual é o perfil que eles têm. Qual é o perfil dos seus alunos? Qual é o perfil dos seus colaboradores? Por que o perfil é importante? Porque como existe uma gama de oportunidades de jogos relacionados com a gamificação, isso trabalha de acordo com cada objetivo. Ou seja, cada jogo
ele tem um objetivo específico e ele tem uma determinada o quê? Situação para atingir aquele perfil de alunos e também o quê? De colaboradores. Portanto, você não pode escolher qualquer jogo, escolher qualquer método que você vai utilizar, escolher qualquer tipo de técnica que você vai utilizar antes de qualquer estudo ou um pré-estudo da sua equipe ou dos seus alunos, certo? Porque, diante disso, você vai buscar problemas, né? Ao invés que a gamificação ele vem através de uma solução, se você utilizar de uma forma equivocada, consequentemente, a gamificação ela vai te trazer o quê? Algum tipo de problema, tá ok? Jeff, dá um exemplo simples. Como a gamificação ele preza desafios, como ele preza conquistas e como ele preza prêmios, se você for buscar alguns tipos de jogos que geram desafios constantes, a tua equipe poderá ter não uma disputa sadia, e sim uma disputa destrutiva. Consequentemente, você poderá perder o controle o quê? Da sua equipe. Assim como também através dos alunos em sala de aula. Então, ao invés de a gamificação ir para o lado positivo, ele já vai pelo lado o quê? Negativo. Logo, antes de você aplicar a gamificação, o que você tem que fazer? Um estudo do perfil, certo? Dos alunos e dos colaboradores, sempre falando isso de um modo geral. Trabalhar os objetivos claros. Quais são os objetivos claros? Que o método a ser utilizado é para trabalhar os objetivos de aprendizado e de atingimento de metas, certo? E também trabalhar o sentimento o quê? De conquista. Trabalhar de um órgão o quê? Desafiador. Perfeito? Então, é muito importante, dentro desse processo, antes de você trabalhar o quê? Essa gamificação. Tá ok? Alguma dúvida aí, pessoal? Tudo certo? Deixa eu só... Tudo certo, professor. Tudo ok. Vamos lá. Deixa eu só compartilhar aqui a minha tela direitinho, para que eu possa aparecer, né? Então, galera, a gamificação hoje, ele é um dos processos muito mais estudados, né? Um dos mais grandes estudados hoje dentro do mundo educacional. Tá? Se você procurar na internet hoje, a gamificação, ela está em todos os lugares, tá? Em todos os lugares mesmo, para que você possa manter esse processo, tá? Outro ponto importante, quando carrego os slides aqui, outro ponto importante dentro da gamificação, ela tem o grande poder de identificar gargalos dentro de uma organização, certo? Por quê? Ela tem um grande poder. Porque como você vai trabalhar o teu processo altamente gerenciado, quando você for trabalhar a gamificação, você vai pegar um jogo, você vai pegar uma técnica, você vai utilizar uma estratégia altamente direcionada para o teu público, ali você consegue definir, identificar alguns gaps dentro das tuas metas, certo? E também alguns gargalos através das tuas estratégia que você o quê? Planejou. Diante disso, você consegue trabalhar o quê? Planejamentos, certo? Planos de ações para poder o quê? Pegar essas situações e replanejar o teu processo, perfeito? Então, isso ele é muito importante para que você possa o quê? Trabalhar, certo? Então, vamos lá. Então, essa que é a grande importância dentro da gamificação.
Quando a gente fala sobre a questão do engajamento, eu até botei uma frase aqui, certo? Onde ele diz exatamente o seguinte: o controle leva à submissão. A autonomia leva o quê? O engajamento. Quem fala isso é o Daniel Pink, que é um dos grandes estudiosos da gamificação, perfeito? Por que isso ele é importante? Porque como você passa uma responsabilidade para os colaboradores, quando você passa uma autonomia para a sua equipe, consequentemente, ele busca o poder o quê? De desafio. Tanto é que a gamificação, hoje, ele é uma extensão da técnica do empowerment, né? Não sei se todos conhecem a técnica do empowerment. A técnica do empowerment, nada mais, nada menos, é você passar o quê? Uma tomada de decisão, uma responsabilidade para a sua equipe, uma autonomia para a sua equipe, para que ele possa se sentir o quê? Dono do mercado, dono do empreendimento. Então, é por isso que o Daniel ele fala muito bem que o controle leva à submissão, ou seja, se você controlar muito seus colaboradores, consequentemente, ele não vai ter aquele poder e aquela sensatez de crescer e também de propor outras soluções, né? É por isso que também ele fala que a autonomia ele leva o quê? O engajamento. Tem uma frase do Steve Jobs que ele fala muito bem da mesma maneira, né, e do mesmo sentido que o Daniel Pink diz. Ele fala exatamente o seguinte: não adianta nada você contratar os melhores profissionais se você não deixar eles o quê? Produzirem, né? Por que ele diz isso? Porque você vai contratar os melhores e você vai engessar esses profissionais. Então, a gamificação, por que eu estou falando tudo isso? Porque a gamificação, ela é uma extensão de várias outras técnicas, né? Ela incorpora outras técnicas, ela é uma extensão de outras metodologias. A gamificação, ela não trabalha sozinho. Para que você possa implantar dentro do mundo corporativo, né, da área educacional, na indústria 4.0, para que você possa implantar a gamificação, você tem que entender de outras situações, de outras técnicas, de outras metodologias. Por que isso? Porque se você não entender outros métodos, o que vai acontecer? Você vai trabalhar de uma forma bem isolada a gamificação, ou seja, através de jogo, por exemplo, perfeito? Vamos dizer que você faz um quiz, né, dentro da sua sala, dentro do seu processo de empresa, né? O quiz, ele faz parte da gamificação? Não necessariamente. Depende muito da forma como você vai o quê? Implantar. Se você não entender as metodologias que incorporam a gamificação, você vai trabalhar o quiz pro resto da vida pensando que você está trabalhando o quê? A gamificação. Ou seja, não vai atingir os resultados realmente o quê? Esperado. Tá ok? Além do empowerment, tem aqui também o design thinking, tá? Hoje o design thinking é uma metodologia, é uma nomenclatura de moda, né? Dentro da indústria 4.0, dentro do nosso ano de 2020, tá? O design thinking, nada mais, nada menos, ele é um processo dentro da área de psicologia, né? Que entrou dentro do mundo organizacional, de você estudar o quê? O comportamento humano, de como você vai trabalhar a nova roupagem dentro do processo hoje mercadológico, né? Tanto é que hoje o design thinking, ele preza muito pelo multiprofissional, né? Onde ele se forma em administração, por exemplo, mas só que ele não precisa saber, né? Ou não é mais, vamos dizer assim, não é mais suficiente você saber apenas de administração. Você tem que entender um pouquinho de administração, você tem que entender um pouco da área tecnológica, você tem que saber um pouco da área contábil, você tem que entender um pouquinho de cada
de cada segmento. Então, o Design Thinking hoje, ele preza muito isso dentro do teu processo, certo? Para que você possa realmente incorporar e passar um melhor conhecimento diante do teu objetivo. Que o Design Thinking, ele é também incorporado o quê? A gamificação, correto? E outro ponto que também que a gamificação diz é o estado de flow, né? O estado de flow, hoje, o que é o estado de flow? Ele é um fluxo do teu processo, certo? Ele é um fluxo do teu processo. Se você quer atingir um objetivo, que é o que diz que a gamificação ele preza, né? O que a gamificação ele preza? Ele preza os objetivos claros, ele preza os indicadores específicos que você quer mensurar, que através dos indicadores você vai escolher a metodologia em um jogo de melhor, mais compatível com o seu público, certo? E, através disso, o flow ele é muito importante. Como ele preza tudo isso, o flow nada mais, nada menos, ele é o fluxo que você vai perpassar de todos os processos para que você possa atingir o quê? Esse objetivo. Mas, quando a gamificação ele diz que você precisa de desafios, né? Existem muitos desafios que são desafios fáceis, né? Que são desafios muito difíceis, né? E são desafios o quê? Equilibrados, correto? Então, o estado de flow, ele é justamente esse equilíbrio de como você vai implantar diante da sua equipe. É por isso que o objetivo tem que estar muito claro, certo? É por isso que o estudo do seu público tem que estar muito bem diagnosticado. Porque, de repente, o teu público ele é muito competente, ele é muito esperto, né? Ele tem muita experiência. Se você passar um desafio muito fácil, consequentemente, isso não vai virar um desafio. Isso aí vai virar um processo de você executar algo que não está no nível deles. No mesmo tempo, se for vice-versa, se você pega um público inexperiente, que ainda não tem uma experiência muito boa, um conhecimento muito mais aprofundado, e passar um desafio muito difícil, a frustração ela vai aumentar dentro do teu processo. Então, ao invés de você utilizar a gamificação para motivar a tua equipe, consequentemente, com uma atitude equivocada, você vai trabalhar o quê? A desmotivação, a frustração da sua o quê? Da sua equipe, certo? Então, não esqueçam disso, tá? Antes de escolher qualquer tipo de técnica, qualquer tipo de ferramenta, qualquer tipo de plataforma de jogos, tá? Que eu vou dar alguns exemplos posteriormente, você tem que saber o que cada jogo faz, qual é o objetivo de cada jogo e, principalmente, quais o resultado que você pretende o quê? Receber, tá ok? Então, o estado de flow, ele vem justamente com esse objetivo aqui. Olha só, olha aqui, eu botei um slide aqui para justamente trabalhar muito bem o estado de flow. Se tu for perceber aqui o do lado esquerdo, né, que é o teu lado esquerdo, direito da tela, ele diz exatamente o seguinte: aqui, menos desafios, certo? Aqui, mais desafios. Se tu for aqui por baixo, tu vai menos habilidades e tu vai aqui o quê? Mais habilidades, certo? Pode perceber aqui que o estado de flow, ele tem um equilíbrio, certo? Se tu for utilizar menos desafios e menos habilidade, ele vai te propor o quê? Uma apatia, uma tristeza, certo? Vai rolar um estado de depressão, como se fosse o cara vai ficar deprimido, né? Por quê? Porque aquilo vai ser muito fácil para ele, aquilo não vai ser um desafio, vai ser um negócio bem trivial, certo?
Se você for aumentando a habilidade, aí ele vai ficar um pouco satisfeito de uma forma momentânea, mas ao longo do tempo ele vai trabalhar o quê? O tédio, correto? Se você aumentar a habilidade, ele vai trabalhar o quê? O estado de relaxamento, confiante e também o quê? Satisfeito. Assim como acontece também os desafios, né? Se aumenta os desafios, ele já começa a trabalhar o quê? A preocupação. E também a sua equipe, os seus alunos, eles vão ficar altamente o quê? Estressados, perfeito? E vai começar a colocar culpa de por que não está o quê? Conseguindo atingir essa meta, atingir o quê? Esses desafios. Se você aumentar ainda mais, vai trabalhar o quê? O estresse, o alerta, certo? E também o quê? A ansiedade. Perfeito? E também, se você for dentro do processo de equilíbrio, olha só, de equilíbrio, você vai para o estado o quê? De flow, ou seja, focado e feliz. Ou seja, o equilíbrio está justamente aqui embaixo. Ele não é nem muito difícil, correto? E ele também não é o quê? Muito fácil, perfeito? Se ele não é nem muito difícil, se ele não é nem muito fácil, o estado de flow, ele é o quê? Altamente compatível e direcionado diante o quê? Da sua equipe e dos seus alunos, correto? Então, a gamificação, pessoal, para que você possa implantar, não é algo simples, tá? Também não é algo altamente complexo. Você só precisa entender, perfeito? Você só precisa entender onde está o equilíbrio e o público que você está o quê? Trabalhando. Para que você possa escolher o melhor jogo, escolher a melhor técnica, a melhor forma e, principalmente, o melhor momento de você utilizar o quê? A gamificação. Correto? Beleza, galera? Tudo certo aí, pessoal? Estão me ouvindo direitinho? Alguma pergunta até agora? O meu chat não está funcionando, tá? Se quiserem mandar perguntas aí, pode abrir o áudio aí e perguntar, tá? Professor, você está me ouvindo, Jefferson? Estou ouvindo. Está ouvindo? Estou ouvindo. Você comentou agora há pouco a respeito da tua disciplina, que é uma disciplina que você está utilizando alguns mecanismos dessa ferramenta. Você pode exemplificar, mais ou menos, qual é o caminho que você está seguindo? Isso é uma pergunta. A outra pergunta é relacionada ao desenvolvimento de lideranças, né, dentro da organização. Como é que você vê a utilização das ferramentas vinculadas à gamificação? Perfeito. A segunda pergunta sobre a liderança, eu tenho até um exemplo aqui que eu vou passar daqui a pouquinho de como funciona a gamificação dentro da liderança de equipe, certo? Eu peguei alguns exemplos dentro da área corporativa, que eu peguei justamente a liderança, certo? Que é o grande foco da minha linha de pesquisa. Eu estudo muito liderança, certo? Porque eu trabalho muito tempo na parte corporativa, trabalho muito tempo na área educacional, então liderança está na veia, né? Eu estudo muito a área de liderança, inclusive eu terminei até hoje um curso online voltado para a área de liderança moderna, tá? Aí eu vou te responder daqui a pouquinho, isso aí quando a gente chegar no slide. Já na primeira pergunta, como foi que eu incorporei isso dentro da minha disciplina? A minha disciplina ela é inovação e empreendedorismo, certo? Se é inovação e empreendedorismo, a gente estuda uma parte lá de proposta de valor, certo? Onde você vai mostrar para o teu público o produto ou serviço que você está lançando para o teu mercado, o teu diferencial, certo? Onde eu posso lançar um celular que todo mundo já lança, mas se eu lançar da mesma forma como os outros estão lançando, eu vou ser mais um dentro do mercado. Então, a gamificação,
ela é justamente o diferencial de chamar atenção ao público de como você está oferecendo o quê? Esse produto. E de que forma eu pedi para os meus alunos? Eles estão fazendo algumas empresas, né? Eles estão fazendo algumas propostas de valores de várias empresas, aonde alguns dos trabalhos já tem de academia, já tem de produtos de liderança, métodos e assim por diante. Da apresentação, eu pedi para eles poderem apresentar para mim, certo? Mas ao invés de eles me apresentarem, através de slide, aí eu falei assim, não, utilize através de um processo de gamificação, ou seja, através de um vídeo interativo, através de um joguinho, certo? E assim por diante. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui de como poderá trabalhar um processo de apresentação de trabalho, certo? Por exemplo, se você quiser me apresentar a importância de usar máscara, tá? Um dos trabalhos nossos também é sobre isso, tá? De usar máscara na época do Covid. Qual seria a melhor máscara e qual seria a importância de você utilizar máscara, certo? Então, diante disso, você pode me mostrar um vídeo, né, interativo, colaborativo, que não precisa nem ter fala, mas sim precisa ter gestos, para que o professor possa entender, para que um público que não tenha participado possa entender, para uma criança também olhe e possa entender, e assim por diante, certo? Esse que é o grande entendimento dentro da gamificação. Só para explanar um pouco mais, se você for no cinema hoje, o cinema, ele traz uma gamificação, certo? Quando você entra no cinema, eu poderia muito bem, né, como dono do cinema, por exemplo, eu podia muito bem colocar nas paredes, dizer, não pode jogar lixo no chão, botar um fluxo das saídas de emergência, dizer que no final você tem que pegar o lixo da sua pipoca, do seu refrigerante e jogar no outro lixo, e assim por diante, tá? Mas o que o cinema hoje inovou através da gamificação? Antes você tinha umas placas, né? Umas placas de aviso. Hoje não. Hoje você entra no cinema, onde é que aparece esse aviso? Aparece através de animações na própria tela, né? Através de informações, onde ele diz, né? Quando você sair, você leva o seu lixo, né? Não pode fumar, não pode ligar a lanterna. Ele mostra um vídeo, né? Ele mostra um vídeo bem interativo que o quê? Que como tu tem que te comportar dentro do cinema. Isso é gamificação. Porque esse vídeo, a criança, né, de 2, 3 anos vai entender até o adulto. Se você levar uma placa e colocar no corredor, tem certeza absoluta que a criança não vai ler, né? O adolescente não vai ler, alguns adultos vão ler, certo? Então, a gamificação, ele é o grande propósito de você passar informação e buscar uma maior probabilidade de entendimento desse público, perfeito? Então, a minha aula foi mais ou menos assim que eu propus esse desafio para os alunos, que me apresente o seu produto, mas não de uma forma de slide. Escolham qualquer outra ferramenta, mas menos slide, certo? Deu para entender, professora Eliana? Sim, professor. Obrigada. Vamos lá. Então, essa apresentação aqui, pessoal, né, esse slide, ele diz aqui, ó, planejamento, uma gamificação sensacional. Aí aqui eu coloquei, né, o fluxo dos teus processos, de como você tem que escolher a ferramenta própria, né, a ferramenta mais definida, mais direcionada. Porque, como eu falei, se você não escolher uma ferramenta altamente direcionada, você vai ter resultados equivocados, né? Ou resultados inversos. Então, aqui ele diz, olha só, defina seus objetivos claros, o que você quer entender,
que você quer buscar, tá? Delimite os seus objetivos, perfeito? Você não vai resolver tudo através de uma ferramenta. Delimite os objetivos comportamentais. Descreva o seu público, né? Entenda o perfil do seu público, os jogadores. Defina o seu ciclo de atividade. Ele é um ciclo longo, ele é um ciclo curto, ele vai pegar resultados de uma forma semanal, um resultado de uma forma mensal, certo? E assim por diante, tá? Deve ser divertido. Esse deve ser divertido, ele é algo muito... eu sempre digo que para que isso funcione, a gamificação funcione, essa participação ela tem que ser voluntária, certo? Ela tem que ser voluntária, porque como é um jogo, né? Eu nem digo que é jogo, né? É uma espécie de jogo, mas ela tem que ser voluntária, porque o jogo ele é importante para todos, assim como para os seres humanos, também uma questão animal. Eu estava estudando sobre isso, essa gamificação, né? Quando a professora Diana me ligou, me convidando para esse desafio aí de falar sobre isso, eu estava lendo, né, várias reportagens, vários textos sobre isso, e ele diz exatamente o seguinte, que o jogo ele é importante tanto para os seres humanos, como também para os animais, porque é através desse momento que há uma comunicação, que através desse momento que há uma comunicação se eu estou bem ou se eu estou ruim, e por que eu estou bem e por que eu estou ruim, certo? Se tu for pelo lado educacional, se eu estou bem numa matéria e por que eu estou ruim em outra matéria. Então, ao invés de você falar diretamente, a análise do professor, a análise da liderança é fundamental quando você pega a resposta, um diagnóstico desse jogo, né, para a gente poder entender como é que funciona. No finalzinho, a gente vai fazer um joguinho bem rápido, né? Eu fiz um joguinho bem desafiador aqui para a gente mostrar ao final o relatório de como você tem que analisar dentro da gamificação, certo? E, depois disso, definir as ferramentas, o quê? Apropriadas, que é aqui que está o grande pulo do gato, certo? Eu sempre digo que é aqui que está o grande pulo do gato, para que você possa realmente entender o grande objetivo da gamificação, tá? Continuando, eu peguei um estudo de caso para você poder entender de uma forma mais corporativa como é que funciona a gamificação. Eu pesquisei, existem várias empresas que utilizam, empresas multinacionais, empresas nacionais, tá? Que estão utilizando a gamificação para quê? Para trabalhar o conhecimento de uma maneira mais ágil, correto? Redução de custo, porque utiliza-se o quê? A tecnologia, certo? E, principalmente, trabalhar a integração e treinamentos de equipe dentro da área corporativa, certo? E um dos exemplos que eu gostei muito, que trabalha-se a questão do treinamento, foi a empresa Gerdau, né? Que é uma siderúrgica, né, brasileira, que usa a gamificação para capacitação de pessoas através dos óculos de realidade virtual. Vou passar aqui o vídeo aqui para vocês, tá? Para que você possa ter o entendimento. Só vou descompartilhar aqui e eu vou buscar aqui rapidinho, tá? Então, olha só. Aqui do mundo da empresa Gerdau, creio que todo mundo esteja já visualizando aí, né? Eu vou clicar aqui. Não vai sair o vídeo, viu, pessoal? Não vai sair o vídeo, melhor dizendo, vai sair o áudio, mas aqui eu vou explicar para vocês. Olha só, a Gerdau traz aí inovação, né?
dentro do contexto de treinamento. Eles estão utilizando drone para poder fazer o estudo da área, né, de aplicação, onde ele mostra a área da empresa, a questão do treinamento dentro da íntegra, dentro do teu processo, tá? Ele mostra também as especificações através de câmeras altamente de resolução, para saber se a Terra está propícia para isso, perfeito? Olha só, eles utilizam a gestão à vista através da inteligência artificial, perfeito? Isso tudo através do quê? De vídeos, certo? Isso tudo através de vídeos, onde mostra altamente produtividade dentro do treinamento da sua equipe. Esse treinamento, a Gerdau, ela utiliza hoje tanto para treinamentos contínuos, correto? Tanto para treinamentos contínuos, como também para integração de novos colaboradores. Ou seja, quando entra um colaborador, eles utilizam essa técnica de gamificação para que o colaborador entenda onde ele vai trabalhar, quais os cuidados que ele tem que ter, porque é uma siderúrgica, certo? Quais os mecanismos que ele vai utilizar em termos de comportamento, de EPIs e assim por diante, tá? Então, a Gerdau hoje, ele é uma das referências utilizando a gamificação, tá? Voltado para essa área de treinamento. Perfeito? Tranquilo, pessoal? Deu para visualizar todo mundo aí, né? Então, vão me dando feedback aí para saber se está tudo bacana. Sim, né? Então, beleza. Então, alguns exemplos aqui que eu dou das plataformas de gamificação, tem o Dungeon Dragon, correto? O Kahoot, o Quizlet e o Google Forms, né? Cada um tem um objetivo aqui. Cada um tem uns objetivos. Esse, o Dungeon Dragon, né? Ele é exclusivo para gerenciamento de equipe, para a área de liderança de equipe, certo? Kahoot, ele é voltado mais para a área educacional, onde ele faz um interativo de jogos também, de perguntas e respostas. O quiz, né? Ele dá mais conhecido da galera, questão também de perguntas e respostas. E o Google Forms, né? O Google Forms, ele é também muito utilizado, porque ele te dá delimitação quando ele se trabalha com sessão, certo? Então, e é muito importante também através desses exemplos aí, tá? Outros exemplos que a gente pode dar aqui, tá? Eu coloquei o exemplo da Google, né? A Google, ele utiliza a gamificação através de despesas de viagens, certo? Tem a Nike, que eu achei sensacional, o método que ele utiliza a gamificação, que é justamente verificar a quantidade de horas que o consumidor utiliza o seu tênis, por exemplo, para atividade física. Consequentemente, essas horas, isso é transformado em indicador através da Nike, correto? Ele vai verificar se a aceitação está bem ou não dentro de um processo de consumo dos seus tênis, por exemplo, correto? Eu tive a preocupação também de pegar uns mais conhecidos dentro da nossa região, que é a pizzaria, né? A Domino's, né? Também utiliza a gamificação, isso também utiliza através de treinamentos para quem? Para os funcionários, para a elaboração de pizza, correto? Então, ao invés de você fazer um treinamento prático lá dentro do processo produtivo lá de pizza, você utiliza a gamificação para que você possa realmente chegar a um objetivo mais rápido, né? A um treinamento mais célere dentro de um processo de treinamento. Perfeito?
do certo? E também vem a questão o quê? Da Microsoft. A Microsoft hoje, ela trabalha muito também a questão o quê? Da qualidade de linguagem, correto? Aí eu botei alguns exemplos que utiliza aí a gamificação. Continuando, eu botei aqui alguns exemplos, tá? Alguns exemplos de como utiliza a gamificação. Vou passar esse vídeo aqui para vocês, instrução de voo, né? Tenho certeza que é absoluto que alguns já viram as instruções de voo aqui. Pode perceber que quando você entra no avião, isso aqui é da TAM, né? Isso aqui é da TAM. Quando você entrava no avião antes, você tinha um panfleto, né, lá na sua poltrona, de como você tem que se comportar dentro de uma aeronave, referente à bagagem, referente a celular, referente à saída de emergência, referente a questão de sinistro, né? De cair na água ou qualquer coisa parecida. O cinto aqui, certo? O cinto de proteção. Hoje não. Hoje a aeronave ela está passando os vídeos aqui mais interativos. Por que isso? Volto a repetir. Porque a criança que está lá na aeronave tem a oportunidade de entender, certo? De como ele também tem que se comportar. É esse que é a grande sacada da gamificação. Ele pega vários públicos, tanto da criança, como também o quê? Do adulto, de um processo o quê? Visionário, né? Da visão. Pode perceber que aqui agora ela está demonstrando como utiliza, né? O processo de respiração, de que forma ele tem que se comportar. Então, esse vídeo, ele mostra muito bem como é que funciona um processo de gamificação voltado para o mundo corporativo através das empresas aéreas, né? Percebes aqui também que ele mostra como é que ele tem que segurar nas poltronas caso ele caia no mar e assim por diante. Perfeito? Outro exemplo aqui que eu acho muito importante aqui é o trabalho de equipe, tá? Eu sugiro que vocês assistam esse trabalho de equipe. Ele é um pouco longo, mas ele é um vídeo bastante interessante, tá? Mas eu também queria mostrar aqui esse do COVID, né? Que eu achei muito bacana também esse do COVID. Pode perceber que aqui, o do COVID, ele é bem interativo também, né? Aqui é o vírus, né? Aí aparece as duas pessoas, um está sem máscara e o outro está usando uma máscara de uma forma incorreta, né? Aí tu pode perceber que aqui veio com a mão na boca, né? E já foi contaminado. Olha aqui, esse aqui também está utilizando com uma máscara incorreta, né? Também foi contaminado. E a partir daí ele quer contaminar a mãe e essa criança. Mas pode perceber que eles estão bem protegidos. Eles tentam, mas não conseguem o quê? Fazer o objetivo dele, que é contaminar o quê? As pessoas. Se você for perceber diante desse processo, né, uma criança olhando isso, ela consegue entender, né? Então, a gamificação, ela mostra muito bem esses detalhes aí, né? Aí a questão da lavagem da máscara, né? Lavar as mãos, a forma como você tem que lavar as mãos e assim por diante. Perfeito, galera? Olha, aqui mostra também a questão, né, da separação, né, do distanciamento. E também, todo mundo está enxergando os vídeos aí? Todo mundo está certinho? Tranquilo? Tranquilo, né? Aí, também, né? Aí eu fiz, certo? Uma gamificação. Eu fiz uma gamificação para a Estácio, claro, né? A gente não vai ver tanta gamificação sem ver a gamificação da nossa própria instituição, né?
Isso aqui, como ele está na questão da nossa captura de matrícula, né? Eu fiz isso mais uma questão mais de marketing, né? Para vocês mostrarem. Tem áudio, né? Mas, como não está passando o áudio, eu vou passar no grupo para vocês essa gamificação. Olha só, vou dar o play aqui. Aí aqui mostra, né? Agora sou Estácio Nanideua, tá? Aqui é qualidade. Aqui tem os melhores, equipe administrativa, professores mestres, doutores tops, né? Aulas práticas, inovadoras, infraestrutura educacional completa. Estamos esperando vocês, Estácio Nanideua, né? Ou seja, isso é também uma gamificação, né? Isso é também muito utilizado para a questão do marketing, tá? Então, eu coloquei alguns exemplos de como utiliza-se a gamificação, tá ok? Dentro de um processo tanto educacional como também do mercadológico, perfeito? E eu queria jogar um pouquinho com vocês aqui, para a gente poder ter, todo mundo está com o celular, vocês estão utilizando como aí? Pelo celular? É rapidinho isso aqui. Pelo celular, vocês estão no computador, como é que é? Como é que vocês estão aí? Dá para jogar? Hein? Eu estou no computador, professor. Vamos acessar aqui esse site aqui, tá? Ou colocar no Google Socrative Estudante, né? Aí você, na hora que jogar esse site, é sempre o primeiro no Google, né? Aí tem lá nome da sala. Aí tu coloca Jeff Sena, né? Jeff Sena, bem aqui como é que tá. Aí eu vou abrir aqui para a gente poder jogar aqui. Aqui compartilhar a minha tela. Quantas pessoas tem? Como entra, por favor, volte lá. Vou explicar. Tem 8 alunos, tem 8 pessoas, né? Vou botar aqui 8 pessoas. Vou botar aqui. Aqui, ó. Só entrar aqui nesse link, tá? Eu vou entrar aqui nesse link. Quando entrar nesse link aqui, ou você pode entrar nesse link, ou pode jogar lá no Google, ponha Socrative Estudante, tá? Na hora que você for clicar, vai aparecer um quadrinho, que é para colocar a sala. Aí a sala você coloca Jeff Sena, que é o nome da sala. Aí depois vai aparecer o outro quadradinho. Aí você coloca o seu nome. Aí depois disso você já começa a jogar, tá? Aí eu fiz um desafio lá sobre a história da Estácio Nanideua, tá? Quem é que conhece mais a Estácio Nanideua? Aí quero ver quem é que vai conseguir. Aí aqui, de acordo com que vocês forem acertando, o foguetinho ele vai andando até finalizar, tá ok? Vamos lá jogar rapidinho. Estão conseguindo aí acessar? Eu não achei a sala, não tá aparecendo. A sala, qual é o nome da sala? É Jeff Sena, J-E-F-F-E Sena. Tá. Entrou? Aí põe a sala, o nome de vocês. Ana Carolina já conseguiu. Quem mais?
Quem já conseguiu, já pode ir jogando. Aí eu vou ver se está movimentando aqui. Olha. 5 perguntinhas que eu fiz sobre a Estácio Ananindeua. Olha, já começou a jogar. A equipe azul já começou a jogar. Magenta também. Isso aqui são cores, viu, pessoal? São cores que são feitas de uma forma automática. Olha, o azul está detonando aqui. Só 2 que entraram, não entraram mais ninguém? Eu entrei, estou aqui jogando, hein? Está jogando já? Professor. Eu não consegui. Conseguiu, professora Mercedes? Não consegui, professor. Não? Deu algum erro aí, alguma coisa? Não, o link que não apareceu para mim, eu estou no celular. Ah. Olha, azul acertou tudo, né? Já sabe tudo sobre Estácio Ananindeua. Uhul, sou eu, hein? Ah, é? Olha só. Já aqueceu. Todo mundo já terminou, acho que só 2 que entraram, mas tudo tranquilo. É só para a gente poder... Foi difícil, na verdade, aquele início em relação a como a pessoa entrava no Socrative. Aí eu acho que é por isso que as outras pessoas não conseguiram entrar. É só entrar no link, né? Nesse link aqui, ou jogar no próprio Google, Socrative Estudante. Aí clica logo no primeiro link que aparece, aí vai aparecer o nome da sala, e coloca Jeff Sena, e depois o seu nome, né? O Socrative é um dos aplicativos de gamificação que eu gosto muito, porque ele dá uma sensação realmente de desafio, né? E de velocidade também diante da sua resposta. Eu vou terminar aqui, né? Aí aí depois vai gerar um relatório. Olha só, aqui ele gera o relatório e os nomes, né? Olha só, a professora Eliana 100%, e a Ana Pinto, né? Ela errou as 2 primeiras. Dentro de uma sala de aula, se eu dou 5 conteúdos, por exemplo, né? Se eu dou 5 conteúdos, de que forma eu geralmente faço isso, né? Eu jogo uma pergunta de cada conteúdo, certo? Se eu ver que 50% dos meus alunos erraram o conteúdo 1, por exemplo, dá para entender que o conteúdo 1, eles estão com maior dificuldade. Aí eu passo uma revisão que maior do jogo 1. Deu para entender? Deu para entender? Aí no 2, por exemplo, se nos outros tiveram tudo beleza, aí tranquilo. Então, o Socrative, ele é bem bacana para que você possa identificar onde é que está o gargalo de cada o quê? De cada assunto. Tá ok? Gostaram? Conheciam já o Socrative? Eu já conhecia, professor, mas eu não sei como fazer essa montagem. Mas depois a gente faz isso aí. A gente pode passar aí, passo a passo. É bom Tá? perguntar, seria interessante perguntar, você sabe que as pessoas estão assistindo a tua palestra do auditório. Se alguém tem alguma pergunta no auditório. Professor Felipe, o senhor está no auditório? Tem como falar conosco? Tem alguma pergunta? Estão gostando? Né? Tá tudo tranquilo? Pode perguntar. O assunto gamificação, né, é um assunto realmente muito bacana, né? Eu sinceramente,
eu já conhecia gamificação, tá? Tem muita gente que utiliza a gamificação, mas não sabe que está utilizando a gamificação, né? Eu já conhecia muito de nome, mas através desse convite eu me aprofundei muito mais, né, para poder passar esses conhecimentos para vocês sobre gamificação. E a gente percebe que a gamificação hoje ela é altamente, né, generalizada, né, onde ela pode ser aplicada em qualquer realmente segmento, tá? Mas vamos caminhar. E para finalizar, né, eu coloquei justamente essa mensagem, tá? Depois do nosso jogo, tudinho, eu botei essa mensagem. O desejo de ganhar algo é um engajador muito mais potente do que o medo de perder, certo? Essa mensagem eu peguei de um estudo de caso que eu vi nos Estados Unidos, né, utilizando a gamificação, onde eles tinham um grande problema referente à multa, né, avanço de sinal. E eles utilizaram uma técnica de gamificação. Foi o quê? Que quem parasse no sinal, quem respeitasse o limite de velocidade, ganhava prêmio, certo? E aqueles que não respeitavam continuavam pagando as suas multas. Mas só que as multas não iam para o governo. Olha só que interessante, né? Só que cada pessoa que pegava a multa não ia para o governo. Ia para quem? Ia através de um sorteio para as pessoas que estavam o quê? Respeitando. Ou seja, a curto prazo, aquelas pessoas que não estavam nem aí e avançavam mesmo, começaram o quê? A respeitar, certo? Então, eu achei uma ideia bem bacana, bem interessante para atingir o que eu peguei da estudo de caso que veio justamente com essa mensagem. Não tinha o autor que escreveu isso aí, por isso que eu botei o autor desconhecido, né? O desejo de ganhar algo é um engajador muito mais potente do que o medo de perder. Beleza, pessoal? Galera, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham realmente gostado, tá? Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma com o conhecimento da gamificação. E eu repito que a gamificação ela é muito importante. Sugiro que vocês apliquem isso dentro do mundo corporativo, né, da própria Estácio, dentro das nossas aulas. Então, eu acho muito bacana realmente passar esse tipo de conhecimento, tá? Eu acho bem interessante também socializar a importância da gamificação, isso, para os alunos, tá? Para também toda a equipe corporativa, para que ele possa entender a aplicabilidade dessa ferramenta, que a gente, com certeza, através dessa ferramenta, a gente vai conseguir chegar a um objetivo mais rápido, com menor custo e com mais prazer, o que a gente quer realmente dentro de qualquer instituição, né? Chegar ao resultado e demonstrar que nós estamos realmente engajados. Beleza, pessoal? Muito obrigado a todos e estou aberto aqui se vocês quiserem fazer algumas considerações, estamos aqui. Professor, eu agradeço muito a sua generosidade e disponibilidade conosco. E assim, nós vamos planejar um evento sobre essa temática, sobre gamificação, com os alunos também, né? Que é muito importante fazer essa interação com eles. E esse momento assim foi bem aqui internamente. Nós estamos com os colegas lá no auditório e está assim, sem conseguir falar com as pessoas que estão lá, mas eu queria agradecer a todo mundo pela presença. Muito obrigada a todos. Professor Jefferson, até o nosso próximo evento, né? Que o senhor está aqui no nosso cronograma de eventos. E, assim, qualquer pessoa que tenha qualquer dúvida mais específica sobre a aplicabilidade
tanto na questão educacional quanto na questão corporativa, a gente passa aí para o senhor, tá bom? Perfeito, estou altamente disponível aí para a galera aí para poder ajudar, agregar valor sempre. Muito obrigada, querido. Muito obrigada a todos. Boa noite. Até a próxima oportunidade. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Parabéns, professor. Obrigado, obrigado.